sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Esse nosso programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Começando com a ameaça israelense de realizar ataques na cidade de Rafah, que fica na fronteira do Egito. Algumas atualizações sobre o ataque israelense em Rafah. As ameaças de Israel de fato foram concretizadas e o governo israelense divulgou imagens de tanques invadindo a cidade que fica no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Também alguns bombardeios foram registrados em Rafah, enquanto pessoas da cidade tentavam deixar o local. No meio de tudo isso, os Estados Unidos também tiveram algumas ameaças contra o Estado de Israel. Os Estados Unidos ameaçaram cortar o envio de armamentos para Israel caso a decisão de invadir Rafah fosse levada adiante. E o governo israelense respondeu dizendo que tem munição suficiente para invadir a cidade, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos. Ainda por cima de tudo isso, o presidente Joe Biden também declarou pesar por saber que civis foram mortos na Palestina por conta de armamentos norte-americanos. Vamos acompanhar ainda o desenrolar desse ataque, que pela ONU já foi considerado uma das maiores catástrofes humanitárias neste conflito do Oriente Médio. Israel pediu para que as pessoas deixassem a cidade depois que as negociações entre o governo israelense e representantes do grupo Hamas falharam no final de semana. Esses representantes se encontraram nos últimos dias para discutir a possibilidade de um acordo entre as partes. Os representantes do Hamas pediram por um cessar-fogo e também pelo fim do conflito que começou em outubro de 2023. Mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se recusou a seguir estas demandas e finalizar o conflito. O governo israelense vem passando por vários problemas internos devido às demandas da própria população israelense em relação aos reféns que continuam presos na faixa de Gaza. Muitos deles já foram dados como mortos devido ao tempo passado e também pelos ataques israelenses que aconteceram na região desde então. Mas alguns ainda estão possivelmente vivos e presos ali naquela região da faixa de Gaza. Embora o governo israelense diga publicamente que um dos seus maiores objetivos é justamente resgatar estes reféns, a gente tem observado muita pouca atuação do governo para de fato conseguir trazer essas pessoas de volta para Israel. Depois da falha desse processo de negociação que aconteceu no final de semana, na segunda-feira, dia 6 de maio, o governo israelense solicitou que as pessoas na cidade de Rafah evacuassem a região. O ministro da Defesa israelense disse, inclusive, que esperava uma ação intensa na cidade nos próximos dias, mostrando possivelmente que Israel planeja atacar a cidade. Essa evacuação pode afetar aproximadamente 100 mil pessoas que já começaram a sair de Rafah, deixando tudo que elas têm para trás. Mais de 1 milhão de palestinos foram até a cidade de Rafah desde o início do conflito em outubro do ano passado por conta de ordens do próprio Estado de Israel, que pediu, no ano passado principalmente, que o norte da faixa de Gaza fosse evacuado, justamente uma região que teve ataques muito intensos entre Israel e o Hamas. Mas agora, Rafah, que até então estava se tornando um certo refúgio para essas pessoas, embora um refúgio com inúmeros problemas como falta de água, falta de alimentos e mesmo falta de segurança, agora se torna o centro deste conflito armado. Essa incursão israelense na cidade de Rafah
na verdade mostra a catástrofe humanitária que isso vai se tornar. Nós também tivemos uma reunião entre o presidente norte-americano Joe Biden e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, justamente tentando mediar estas relações e a tentativa dos Estados Unidos de dissuadir essa ação israelense. Mas nós temos visto, na verdade, muita pouca efetividade nesta influência dos Estados Unidos para este conflito no Oriente Médio. Cada vez mais, Israel vem se tornando um estado mais agressivo e menos apto a ouvir as opiniões dos Estados Unidos. E nos próprios Estados Unidos, nós temos também observado uma polarização crescente em relação a este conflito e também a outros conflitos que acontecem no mundo, fazendo com que também o governo norte-americano tenha muita dificuldade de fato, mobilizar o seu poder e a sua política externa para dissuadir outros atores. Os líderes europeus também declararam forte oposição a essa incursão israelense na cidade de Rafah. Inclusive, no documento liberado pelos líderes da União Europeia, a França fez um comentário mais duro do que os outros líderes, deixando muito claro que o que Israel está fazendo com a população de Rafah é considerado um crime de guerra. O deslocamento forçado de população civil, que não tem nenhuma garantia de segurança ou mesmo garantia de retorno para este local primário, é considerado um crime contra o direito internacional da guerra. E a França criticou Israel por estar tomando esta iniciativa na cidade de Rafah. Alguns representantes da ONU também alertaram para uma tragédia inimaginável caso Israel de fato siga com estes ataques, que provavelmente serão os mais sangrentos de todo o conflito no Oriente Médio desde 7 de outubro do último ano. Agora a gente vai falar sobre o outro grande conflito internacional que vem acontecendo ultimamente, que é justamente a guerra na Ucrânia. A Rússia declarou nessa segunda-feira, dia 6, que vai realizar treinamentos para o emprego de armas nucleares táticas. Esses treinamentos aconteceriam na fronteira da Rússia com a Ucrânia e eles acontecem justamente em um momento de aumento de tensões entre a Rússia e os países ocidentais. Segundo a Rússia, os seus soldados precisam estar aptos a qualquer tipo de possibilidade de emprego dessas armas nucleares táticas. Existe uma diferenciação no mundo militar entre as armas nucleares consideradas táticas e as armas nucleares consideradas estratégicas. Armas nucleares táticas são armas de menor porte, com ogivas nucleares realmente bem menores, que seriam utilizadas no campo de batalha. Já armas nucleares estratégicas são as armas nucleares que a gente tem mais em mente, que de fato a gente imagina quando fala de armas nucleares. Foram as armas nucleares utilizadas em Hiroshima e Nagasaki ao final da Segunda Guerra Mundial, e elas são utilizadas para devastar cidades inteiras. Então, de fato, as suas ogivas nucleares são bem maiores. A Rússia tem ambos os armamentos e utiliza esses armamentos de uma forma retórica, discursiva, sempre ameaçando o seu uso, mas sem de fato empregá-los no campo de batalha. Alguns líderes ocidentais já haviam inclusive alertado para a possibilidade da Rússia utilizar armas nucleares táticas, principalmente se o exército russo se sentisse acuado no campo de batalha ucraniano, se a Rússia de alguma forma se sentisse perdedora deste conflito. Ela poderia, portanto, utilizar essas armas. Mas a gente percebe que, na verdade, a Rússia não utilizou, mesmo em momentos em que a contraofensiva ucraniana foi bem sucedida. E neste momento, inclusive, os russos estão com vantagem no campo de batalha. Então, no fundo, parece muito mais, de novo, uma questão retórica, uma provocação muito clara aos líderes ocidentais, mas não necessariamente a intenção, de fato, de se utilizar esse tipo de armamento no campo de batalha ucraniano. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a mobilização tanto da Marinha quanto da Aeronáutica para essa preparação desses treinamentos de usos de armamentos nucleares táticos, embora a gente ainda não tenha certeza de quando esses treinamentos vão acontecer.
Essa decisão do presidente russo foi uma resposta muito clara a alguns comentários de líderes ocidentais sobre o cenário do campo de batalha ucraniano, principalmente para o presidente francês Emmanuel Macron, que sugeriu diversas vezes que possivelmente a França poderia inclusive enviar soldados para o campo de batalha e se envolver diretamente no conflito, mas também para o político britânico David Cameron, que também fez comentários que a Ucrânia poderia se utilizar de armamentos britânicos enviados para a Ucrânia para realizar ataques militares em território russo e não apenas para se defender no conflito armado que acontece no seu próprio território. Então a Rússia decide fazer estes treinamentos nucleares táticos justamente como uma resposta a essas provocações ocidentais que vem acontecendo nos últimos meses. Esse anúncio da política russa sobre esses treinamentos é de fato o aviso mais direto dado pelos russos desde o início do conflito na Ucrânia em 2022. Foi de fato aqui levantada uma bandeira vermelha tentando justamente sinalizar para os líderes ocidentais qual será o limite da atuação do Ocidente neste conflito que a Rússia vai suportar. Este anúncio também acontece poucos dias antes do dia 9 de maio, que é considerado o Dia da Vitória na Rússia, é um dos principais feriados russos que comemora justamente a vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É um dia em que, de fato, o nacionalismo russo é muito exacerbado, já que eles denominam, inclusive, a Segunda Guerra Mundial como Grande Guerra Patriótica, momento em que, naquele momento, a União Soviética foi capaz de derrotar os nazistas junto com outros aliados. Então, essa comemoração do dia 9 de maio normalmente é carregada de muitos símbolos nacionalistas, mas também de desfiles militares. No ano passado, inclusive, o desfile foi bem ameno, bem diferente do que normalmente acontecia na Rússia, justamente por conta do conflito na Ucrânia e do emprego justamente destes soldados no campo de batalha real. Nesse ano, a gente ainda está acompanhando sobre como vai acontecer este desfile, mas com certeza esse anúncio dos treinamentos militares para o uso de armas nucleares será utilizado de forma retórica pelo presidente Vladimir Putin como uma forma de mobilizar a população em torno de uma ameaça em comum e também uma forma de exacerbar o próprio nacionalismo russo frente a este conflito. Esse tipo de exercício militar já foi realizado antes pela Rússia, mas raramente eles foram tornados públicos no momento em que foram realizados. Então, a decisão da Rússia de dizer que vai realizar esses exercícios num futuro próximo, embora não tenha, de novo, declarado qual data isso será feito, mas declarou que fará esses exercícios, é uma forma da Rússia de mandar uma mensagem em alto e bom tom para os países ocidentais, de novo tentando ali desenhar linhas vermelhas no continente europeu. Ainda em março, o presidente russo disse que era inegável assim que a Rússia não pensava de forma alguma no uso de armas nucleares táticas no campo de batalha. Mas agora nós temos observado que o uso, pelo menos, dessa ameaça tem se tornado mais recorrente entre os políticos da Rússia. Se de fato existe a possibilidade do seu uso real no campo de batalha, eu acho que ainda é muito cedo para dizer, e eu arriscaria dizer que a Rússia não faria isso, mesmo num cenário em que ela estivesse perdendo a guerra. Mas ainda assim, o seu uso em termos discursivos vem sendo cada vez mais comum no campo de batalha. Desde então, o presidente russo não fez mais declarações públicas sobre esses exercícios, numa semana em que para ele é bem importante, já que na terça-feira, 7 de maio, começou de fato o início do seu 5º mandato presidencial. A gente teve eleições agora em março lá na Rússia e agora de fato começa a renovação desse mandato do Putin, justamente numa semana em que de novo tivemos a declaração dos exercícios nucleares,
o início do 5º mandato e também a comemoração do Dia da Vitória. Portanto, uma semana aí bastante importante para os russos e principalmente para o Kremlin. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou falar sobre o novo candidato nas eleições presidenciais venezuelanas. Edmundo González, que é um ex-diplomata venezuelano, será este novo candidato às eleições presidenciais contra o governo de Nicolás Maduro, cujo regime está no poder desde 2013. Muitas das eleições até agora foram manipuladas e o Maduro vem sendo conhecido internacionalmente por evitar justamente a ascensão de uma oposição real dentro do país, mas ainda assim, muitos venezuelanos acreditam que González será capaz de destituir Maduro do poder de uma forma pacífica. As eleições presidenciais na Venezuela vão acontecer em julho deste ano. E agora González é um candidato oficial a partir de uma coligação de vários partidos que se uniram na Venezuela para apresentar essa candidatura única, algo que foi muito difícil de acontecer e o governo venezuelano, comandado pelo Nicolás Maduro, continua impondo uma série de restrições e obstáculos. Mas foi compreendido por esses partidos que eles seriam mais fortes se unindo contra o Maduro do que cada um lançando uma candidatura de forma individual para as eleições presidenciais. O Edmundo González muito provavelmente vai encarar bastante dificuldade de angariar votos, principalmente ali fora de Caracas. Isso porque nas cidades um pouco mais longe da capital, a mídia ainda é muito controlada pelo governo que é pró-presidente, obviamente. Então, a gente vem observando que, muito provavelmente, o González vai ter muito pouco espaço de mídia para justamente mostrar a sua campanha e conseguir ganhar votos da população. Embora na capital ele já tenha, sim, bastante força. Vários políticos venezuelanos que se apresentaram como possíveis candidatos nos últimos meses enfrentaram muita perseguição e isso é esperado agora na candidatura do González também. Muitos dos políticos foram impedidos de concorrer às eleições, tiveram medidas absurdas postas contra eles e também algumas restrições que são absolutamente incabíveis num cenário democrático real, mostrando justamente o poder deste governo autoritário ali de se manter, de manter a sua estabilidade, de se manter ali no cargo. Mas ainda assim, muita gente na Venezuela vem acreditando na possibilidade de González assumir o poder e fazer uma transição mais pacífica, justamente por conta do seu histórico na diplomacia, um histórico realmente de mediação de conflitos. Uma das grandes possibilidades é, por exemplo, um acordo sobre uma possível anistia do Nicolás Maduro ao sair, ao deixar o cargo. Algum tipo de comprometimento do próximo governo venezuelano de não persegui-lo e de não julgá-lo por possíveis crimes cometidos contra os direitos humanos na Venezuela. Então, é sim uma possibilidade, mas a gente ainda não sabe se de fato o González vai ter capacidade de ganhar votos ou mesmo se ele vai conseguir concorrer às eleições, já que muitos dos seus pares, que também foram opositores, tiveram as suas candidaturas finalizadas por conta de perseguições do governo venezuelano. Além disso, ele foi um candidato que não foi abertamente crítico ao Maduro, o que pode ser visto negativamente por muitas pessoas na Venezuela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer sugestão de temas, comentem aqui embaixo. E também, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os temas apresentados hoje, comentem por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.